E a abordagem cognitivo-comportamental, ela vai analisar as cognições, que são os pensamentos, imagens mentais, avaliações, lembranças, e vai avaliar o comportamento, que são as ações e as evitações. Então, anteriormente, a gente falava que um evento eliciava um comportamento. O evento A eliciava o comportamento C. Só que depois a gente começou a entender que um evento elicia uma cognição, que é uma interpretação. E essa interpretação é que vai gerar um comportamento, certo? Um exemplo do elevador, dois homens indo para uma dentista, e o elevador estava no elevador, né, no empresarial, e o elevador quebra. Então, o homem o primeiro homem, faz uma interpretação, né? Tem uma cognição, faz uma interpretação catastrófica. Ele vai dizer assim, aqui eu vou ficar com falta de ar, não tem ar suficiente para respirar nesse elevador, meu Deus do céu, e começa a ficar ofegante, e o que acontece? Vai se comportar vai ter um ataque de pânico, né? Vai ficar lá passando mal. Já o homem B, o outro homem, o elevador quebra, o evento elevador quebra, a cognição, a interpretação que ele dá é, poxa, foi tão difícil marcar o horário nessa dentista, vou acabar perdendo esse horário. Então, qual é o comportamento, qual é a interpretação de B? O que é que acontece? É uma interpretação normal, saudável. Então, o comportamento vai ser um comportamento saudável, um comportamento de ligar para a portaria, pedir ajuda e resolver a situação, certo? As crenças centrais, o sistema de crenças é que fazem com que a gente tenha essas avaliações, né? Essas crenças centrais que a gente tem são as crenças da infância, são essas verdades absolutas que a gente aprende, que são muito difíceis de acessar e de mudar, porque elas estão lá no fundo da nossa consciência. Então, assim, são as coisas que fazem com que a gente ache que são as nossas verdades. Eu sou boa, eu sou má, as pessoas são difíceis, o mundo é perigoso, o futuro é incerto. Então, essas questões são respondidas pelas nossas crenças centrais. As crenças intermediárias são as regras que derivam dessas crenças centrais e podem mudar com o tempo, né? E são facilmente reconhecidas, são mais flexíveis. Então, por exemplo, se eu sou boa, eu mereço ser amada, não é? Então, essa é uma crença central. E os pensamentos automáticos são aqueles que a gente escuta na cabeça da gente. São facilmente identificáveis porque a gente se escuta pensando, né? E também são facilmente alterados. Por exemplo, os homens são todos iguais. Se trocar de marido, só vou trocar de problema. Isso é um pensamento automático. Você pode até se escutar falando isso. Mas o que está por trás são as crenças centrais e as crenças intermediárias. Só que quando a gente olha para a nossa mente, a gente só consegue enxergar a casca do abacate. São aqui os pensamentos automáticos. Se a gente fosse olhar para a nossa mente, ia ser um abacate fechadinho. E aqui dentro são as crenças centrais. E aqui, esse miolo seriam as crenças intermediárias, as regras. Só que a gente só consegue ver a casca. Para chegar aqui no meio, a gente precisa fazer um trabalho de metacognição, ou seja, a gente tem que aprender a pensar sobre o pensamento. E isso a gente consegue ou com muito estudo ou então com a ajuda de terapia. Essas crenças centrais e essas regras, elas viram esquemas cognitivos. Esses esquemas é o que faz com que a gente consiga organizar as informações da nossa vida para interpretar, são os atalhos de interpretação. Por exemplo, é funcional que a gente saiba que existe um jeito de se comportar no trabalho. Então, esse esquema que eu organizei na minha cabeça sobre como eu devo me comportar no trabalho, ele é muito importante para mim, isso é funcional, certo? Só que os esquemas cognitivos também podem ser desadaptativos, quando eles são rígidos demais ou quando eles nos levam a excluir as informações que são importantes para a gente, que a gente faz isso para a gente confirmar as crenças, né? Ideias pré-existentes. Então, a gente não consegue se adaptar, a gente não consegue mudar quando a gente tem esses esquemas que são
inflexíveis, são rígidos. Então, por exemplo, quando a gente tem um estereótipo, quando a gente tem um racismo, isso são esquemas que são disfuncionais, que vão trazer prejuízo para a gente e para outras pessoas ao nosso redor. Esses esquemas cognitivos também são extremamente estáveis, muito duradouros e resistentes à mudança, porque eles são... A gente também quase nunca tem consciência de que a gente tem esses esquemas. E a gente vê o mundo por meio desses esquemas e a gente constrói o nosso autoconceito, que é o nosso self, por meio desses esquemas. Então, e esses esquemas se desenvolvem na infância e vão sendo aperfeiçoados durante toda a nossa vida, certo? Então, aqui tem uma visualizaçãozinha diferente. Então, aqui, nossas crenças centrais geram regras, que são crenças intermediárias, que vão permear a nossa avaliação dos eventos, certo? Que são os nossos pensamentos automáticos. Quando a gente avalia, a gente tem um sentimento, uma sensação, uma emoção. E esse sentimento faz com que a gente se comporte, ou se a gente evite se comportar, não é? De uma forma, certo? E o comportamento vai influenciando a avaliação influencia o sentimento, e é assim que a nossa mente funciona. Essa parte daqui de cima está menos consciente, e essa parte daqui de baixo está mais consciente porque ela é observável, certo? Então, se eu tenho um esquema disfuncional, né? Eu acho que eu sou má. Eu aprendi isso na minha infância. A minha mãe dizia, você é uma menina muito má. Então, isso ficou na minha cabeça e eu comecei a acreditar que eu sou má. Se eu sou má, eu mereço ser punida. Então, se alguém me abusa, eu automaticamente posso pensar que é minha culpa, porque eu sou má e mereço ser punida. E eu sentir que é culpa minha, esse abuso, vai me trazer uma tristeza, dor no peito, vai me fazer pedir desculpas, ou então evitar sair, evitar fazer alguma coisa que o abusador não queira que eu faça, certo? E os nossos esquemas influenciam os nossos comportamentos. A gente se comporta desta forma por causa disso. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não sei por que eu faço isso, não sei porque eu gosto dele, eu não sei por que eu me comporto dessa forma. Mas é justamente porque você não está consciente desses seus esquemas cognitivos e você está fazendo um processo de manutenção do esquema, um processo de evitação do esquema, ou então um processo de compensação do esquema, que é assim que a gente se comporta através dos nossos sistemas de crenças, né? Então, no processo de manutenção do esquema, a gente tem uma atenção tendenciosa, seletiva, né? E a gente age de acordo com o esquema. No processo de evitação, a gente evita pensar sobre esse assunto doloroso, né? E tem essa evitação experiencial. No processo de compensação, a gente substitui um esquema por outro. Esse esquema que é mais doloroso, eu substituo por um esquema mais aceitável. Então, me comporto de forma contrária ao meu esquema, na verdade. E esses esquemas iniciais, que são desadaptativos, são padrões emocionais e cognitivos autoderrotistas, iniciados em nosso desenvolvimento desde cedo e repetidos ao longo da vida. Quando a gente se comporta de forma errada, quando a gente vai desde o começo e a gente não é frustrado, não faz essa atualização, não vai melhorando, a gente vai continuar se comportando desta forma até o resto da vida. E esses esquemas acabam constituindo o núcleo do autoconceito, né? E da concepção do mundo. E quais são as características? Né? Tem um padrão amplo e difuso, formado por memórias, por emoções, por sensações corporais, se relaciona a si próprio ou então aos relacionamentos com outras pessoas, desenvolvido na infância e adolescência e elaborado ao longo da vida e disfuncional. Então, se você está se perguntando agora como é que uma criança se torna um narcisista ou desenvolve sua personalidade, aí a gente tem o Jung, né, que é o Jeffrey Young, que ele é o principal autor da terapia do esquema, né? E ele vem com esta teoria, que é bem interessante, certo? Ele diz que
a criança tem necessidades que, quando elas não são atendidas, não é? A gente acaba desenvolvendo os esquemas iniciais desadaptativos. Não é? Então, no domínio da desconexão e da rejeição, se a criança não recebe, não tem vínculo seguro com outros indivíduos, estabilidade, cuidado, aceitação, uma família, se ela tem uma família ausente, negligente, ela vai desenvolver os esquemas de abandono, instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, inadequação, vergonha, isolamento. Se ela tem, no domínio da autonomia e do desempenho, se ela não foi levada a ter autonomia, a se sentir competente, a formar sua própria identidade, né? Se a família foi super protetora e impediu o brincar, ela pode desenvolver um esquema inicial desadaptativo de dependência, incompetência, vulnerabilidade, emaranhamento do self, fracasso, certo? Aqui, nos limites, a família é permissiva, a criança não consegue desenvolver, não tem limites realistas, não tem autocontrole, então ele desenvolve merecimento, grandiosidade, acha que pode tudo, acha que pode fazer o que quiser, certo? E também desenvolve problemas no autocontrole, né? Não tem disciplina suficiente, certo? Aqui no domínio da orientação para o outro, a liberdade de expressão não foi garantida, as necessidades e emoções não foram validadas, né? A criança teve amor condicional e não teve afeto suficiente. Aquele amor condicional é quando a criança só é elogiada, só é amada, só tem atenção quando ela faz exatamente o que o pai quer, né? Então, o pai fica sempre tentando condicionar a criança a agir de uma certa forma. E se a criança não age da forma que ele quer, aí ele retira esse amor, né? Aí esse amor condicional faz com que a criança desenvolva esquema de subjugação. Ela começa a acreditar que deve se submeter, né, ao outro. O esquema de autossacrifício, ela começa a achar que as suas necessidades não são, de fato, reais ou não são importantes. A necessidade dos pais é que são importantes, né? Busca de aprovação, de reconhecimento também. Então, no domínio da inibição, da supervigilância, né? Quando a gente nega à criança as necessidades de espontaneidade, lazer, livre expressão, quando a família é muito repressora, o que acontece é que a criança pode desenvolver negativismo, pessimismo, inibição emocional, padrões inflexíveis, muito críticas e o caráter punitivo.